Na corte, o juiz deu início à cerimônia formal do divórcio. Com voz firme, anunciou: se a decisão terminar em divórcio confirmado, o marido deverá sair pela porta à esquerda, enquanto a esposa sairá pela porta à direita. Depois disso, o pastor realizará o ritual de arrependimento e o julgamento será encerrado. Ele abriu a carta diante de todos e começou a leitura. A sala silenciou. Philip Maurice, divórcio, confirmado. Ellen fechou os olhos, contendo a dor que apertava o peito. Em silêncio, refletiu, como eu esperava. Philip se levantou abruptamente, indignado. Não, espere um momento. Mas o rei tossiu deliberadamente, um aviso claro. O juiz o advertiu com seriedade. Conde Maurice, mantenha-se em silêncio. Este é um lugar onde Sua Majestade, o rei, está presente. Sem saída, Philip apenas cerrou os dentes. O juiz prosseguiu. Ellen Maurice, divórcio confirmado. Bateu o martelo e declarou solenemente. Por meio deste, de acordo com as rigorosas leis do governo, declaro que seu divórcio está oficialmente em vigor. Philip, com os olhos estreitos, pensava furioso, esses bastardos. Isso não está ajudando em nada. O rei se aproximou dele com um sorriso altivo. Aprecio sua coragem, conde, por aceitar o divórcio mesmo que isso arranhe sua reputação. Ouvi dizer que suas finanças estão esgotadas por causa dos gastos extravagantes de sua esposa. Como forma de entretenimento, vou lhe conceder um habitat de elefantes perto do condado de Maurice. Philip curvou-se com rigidez. Obrigado por sua nobre generosidade. Eu vou. O rei o cortou imediatamente. Ainda há muito que fazer. Venha comigo ao palácio. Confuso, Philip hesitou. Ainda tenho alguns assuntos para resolver. E o que seria mais importante que isso? Interrompeu o rei, não fale muito. Apenas siga. Sem alternativa, Philip assentiu com pesar, pensando, droga. A Ellen pode ter entendido mal tudo isso. Antes de partir, ele se virou para o juiz Fred e o sacerdote Vermilion. Eu não pensei que vocês fossem trapacear com as leis sagradas e regras dos deuses. E continuou em pensamento, não é esse o problema. As leis e regras divinas não significam nada agora. O importante é, eu me separei da Ellen. Com raiva, acusou. Só quero fazer uma pergunta. Fred, você também falsificou os documentos da Ellen? Fred, ofendido, rebateu. O que você quer dizer com isso? Falsificação. O que pensa que eu sou? Philip insistiu. O que mais seria, senão fraude? Suando, Fred se defendeu. Eu não toquei nos documentos da sua esposa. Sério? Sou honesto. Do lado de fora do tribunal, Ellen caminhava com Milda ao seu lado. Ele, preocupado, perguntou. Senhora, está tudo bem? Ellen respondeu com voz cansada que não era exatamente esse o caso. Em silêncio, refletia, estou bem, mas me sinto um pouco estranha. É assim que é o divórcio. Virando-se para Mild, pediu. Vá buscar a carruagem. Quero ir a um lugar movimentado. Sim, senhora. Irei imediatamente, respondeu o fiel servo. Ellen abaixou os olhos e murmurou para si mesma. Achei que Philip viria correndo, que me diria algo. Mas antes que pudesse completar o pensamento, ouviu passos apressados se aproximando. Alertada, voltou-se para a direção do som. Impossível! Pensou. Philip! Chamou, esperançosa. Mas não era ele. Um homem encapuzado corria em sua direção com uma faca em mãos. Num reflexo rápido, Ellen ergueu seu guarda-sol e bloqueou o ataque, desarmando o homem com precisão e, com um chute certeiro no estômago, lançou-o ao chão. O encapuzado tentou se levantar e fugir, mas Mild gritou. Chamem os guardas! Correndo até Ellen, ele perguntou, aflito. Senhora! A senhora está bem? Vendo a faca caída no chão, Milda a apanhou e a lançou com força em direção ao homem em fuga, atingindo de raspão no ombro.
Um pedaço da roupa do agressor se soltou com o golpe. Ellen o recolheu e entregou a Blank, seu fiel cão, que imediatamente partiu em perseguição. Vamos segui-lo de carruagem, ordenou Ellen, firme. Milda assentiu. Sim, senhora. Em poucos minutos, Blank alcançou o homem, mordendo sua perna, o derrubou. Milda o imobilizou e começou o interrogatório ali mesmo. Quem te enviou? Enviar? Ninguém me enviou. Eu mesmo fiz, respondeu o homem, ofegante. Mild, furioso, deu-lhe um soco. Diga a verdade ou vai se arrepender. 2 guardas se aproximavam ao monge, gritando. O que está fazendo? Pare agora. Em outra cena, Philip estava dormindo, ou melhor, preso em um sonho perturbador. Nele, via Ellen segurando um leque diante do rosto, dizendo com frieza. Eu não sei como carimbar o documento de confirmação do divórcio. Mas ouvi dizer que você também o carimbou? Se é assim, por que ainda está dizendo palavras de esperança? Está tentando me seduzir apenas para satisfazer seus desejos? Philip tentou explicar. Minha esposa, não é isso. Isso tudo é um mal-entendido. Mas Ellen virou-se e disse, sem permitir explicações. Como posso confiar em você? Philip estendeu a mão, suplicante. Sério. É apenas um mal-entendido. Ellen, em silêncio, começou a se afastar. Desesperado, ele tentou correr, mas seus pés pareciam pesados como chumbo. Gritou. Isso é uma armadilha. Ellen. Por favor, me escute. Caiu no chão, derrotado, suplicando. Minha esposa. Mas Ellen o olhou friamente e advertiu. Não me chame de sua esposa. Somos divorciados. Philip, com a voz embargada, implorou. Por favor, seja minha esposa novamente. Ela se virou, dizendo com dureza. De agora em diante, nunca mais apareça diante de mim. Minha esposa. Espera. Gritou ele, estendendo a mão. Na realidade, ainda em sua cama, Philip murmurava. Espera, por favor, espera. Então, sentiu uma mão segurando a sua. Com os olhos ainda fechados, pensou. A mão da minha esposa, não posso soltá-la. Mas, ao ouvir um grito, despertou subitamente. Oh meu Deus! Philip! Me solta! Era a voz de Delina, apavorada ao ter sua mão agarrada com tanta força. Philip se levantou da cama de forma brusca, puxando a mão de volta e encarando Delina com seriedade. O que você está fazendo? Perguntou em tom seco. Delina, com os olhos marejados, tentou se explicar. Eu só vi o conde balançando a mão no ar, então eu a segurei. Philip suspirou, refletindo por um instante, e murmurou. Desculpe. Olhando ao redor, percebeu Enor e Fred presentes no cômodo e questionou. Que lugar é este? Foi Enor quem respondeu, com naturalidade. Estamos na enfermaria. Ouvi dizer que você desmaiou ao sair do tribunal. Philip ficou surpreso. Eu, desmaiei? Pensou, incrédulo. Levantando-se mais uma vez, falou com pressa. O que vou fazer? Minha visita ao palácio foi atrasada. E, em silêncio, concluiu, nem mesmo Sua Majestade compreende minha situação. Nesse caso, não tenho escolha a não ser fingir que estou bem e enfrentar tudo de frente. Com decisão nos olhos, declarou. Já estou acordado. Vou para o palácio. Do lado de fora do tribunal, Ellen retornava à corte. Enor e Delina saíam ao mesmo tempo. Enor, ao vê-la, comentou. O cavaleiro assistente da senhorita, não o vejo por aqui. Sem rodeios, Ellen respondeu. Aconteceu um acidente. Tenho que encontrar Philip. Onde ele está? Enor, franzindo o senho, indagou com um tom incisivo. Ocorreu um acidente e você está procurando um conde? Afinal, vocês são divorciados. Ele não é um estranho para você agora? A pergunta fez Ellen ficar atônita. O quê?
Enor prosseguiu. Se ele fosse mesmo um estranho, você deveria tê-lo chamado de Conde Maurice, e não apenas pelo nome. Indignada com as insinuações, Ellen cruzou os braços e rebateu. Estranho ou não, isso é problema meu. Tudo o que você precisa fazer é responder às minhas perguntas. O que você disse? Perguntou Enor, gaguejando. Como você mesmo disse, estamos divorciados. Então, não me importo com os amigos do Philip, continuou Ellen, firme. Não se intrometa e apenas responda. Se não quiser responder, tudo bem. Descobrirei sozinha. Essa não é uma forma educada de se portar. Gritou Enor, exaltado. Ellen o cortou friamente. Indelicada? Inapropriada? Se você tiver alguma objeção, por favor, proteste diretamente a família do Caule Noire. Virando-se, ela encerrou a conversa, ignorando qualquer tentativa de resposta. Estranho, pensava enquanto caminhava. Achei que ele responderia de forma mais racional. Será que ele tem problemas com a família Linoire? No caminho, foi abordada pelo padre Vermilion, que a cumprimentou gentilmente. Que sua nova vida seja cheia das bênçãos de Deus. Obrigada, respondeu Ellen com um leve aceno. Mas, você sabe onde Philip está? Parece que ele foi ao palácio, a convite de Sua Majestade, o rei, informou o sacerdote. E como posso entrar em contato com ele? Insistiu ela. Confuso, Vermilion hesitou. Você, realmente precisa contatá-lo? Ellen bufou, irritada. A equipe da guarda de cota prendeu meu guarda pessoal. Só porque ele bateu em homens que tentaram me esfaquear. O sacerdote, surpreso, arregalou os olhos. Disseram que ele só poderá ser libertado se um nobre o garantir, continuou ela. Ao vê-lo em silêncio, Ellen concluiu. Se for um problema, esqueça. Vou encontrar outro jeito. Ao virar-se para sair, pensou com revolta. Como posso receber um milagre de Deus em um momento como este? Mas Vermilion a deteve. Tudo bem. Eu garanto. Chegando à prisão, um guarda se adiantou. Desculpe, senhor pastor. Não podemos libertá-lo neste momento. Mesmo que eu o garanta. Questionou Vermilion, surpreso. Isso, ainda há coisas que precisam ser investigadas. Antes que pudesse terminar, Ellen o interrompeu com indignação. Nós somos as vítimas. Por que estamos sendo investigados? Esta é uma ordem do conselho. Não posso fazer nada, disse o guarda, constrangido. Mas, como o pastor lhe deu garantia de status, você ao menos tem permissão de visitá-lo. No interior da cela, Ellen viu Mild sentado, com o rosto machucado. Arfou, assustada. Mild, o que aconteceu com você? Seu rosto. Ele, cabisbaixo, respondeu. Bem, houve alguns interrogatórios. Ellen apertou os punhos, frustrada. Droga! Isso está completamente fora do roteiro original. O padre estendeu a mão, oferecendo um pequeno adesivo mágico. Use isto. Vai ajudar a aliviar a dor. Adesivo mágico. Não é um item valioso. Questionou Ellen. Este é um dos melhores que posso oferecer, respondeu o sacerdote. Mild aceitou o presente com gratidão. Obrigado, pastor. Ellen se aproximou das grades, a voz embargada. Desculpe, Mild. Você se feriu protegendo a mim. Estou bem, senhora, garantiu ele, forçando um sorriso. Ainda consigo aguentar. É melhor se concentrar na sua vida. Espere só um pouco. Vou encontrar um jeito de tirar você daqui. Sim, madame. Não se preocupe comigo. Enquanto saía, Ellen murmurava para si mesma. Deve haver alguém de influência interferindo. Nem o pastor conseguiu fazer nada. Vermilion confirmou. Parece que é exatamente isso. Seja quem for. Vai se arrepender depois, declarou Ellen, com firmeza. O padre a observou se afastando e pensou, eu acho que isso realmente vai acontecer. Se a história se desviou,
então eu vou destruir o enredo original, com minhas próprias mãos. Concluiu Ellen, decidida. Ellen então decide voltar para casa, porque não aguentou mais deixar a boutique vazia, e porque Mild será protegido pelo Padre Vermilion. Mais tarde, ao cair da noite, Ellen retornava sozinha para casa com seu fiel cão, Blank. Cansada, fez uma parada e, com dificuldade, acendeu uma fogueira. O céu escuro refletia seu estado de espírito. Blank aproximou-se, trazendo uma ave em sua boca. "Trouxe para mim comer?" perguntou Ellen, acariciando a cabeça do cão. "Desculpe, eu aprecio, mas ninguém aqui consegue cozinhar isso." De repente, Blank rosnou. Algo se movia entre as árvores. Ellen ficou tensa, segurando um pedaço de bambu como arma improvisada. Uma fera. Justo agora que Mild não está, pensou, preocupada. Uma voz soou na escuridão, interrompendo seus pensamentos. "Minha esposa." Ellen arregalou os olhos. "De jeito nenhum." "Philip?" Ele se aproximou com um lampião na mão, o rosto iluminado pela chama trêmula. "Sou eu, de verdade," disse ele, sem saber como encará-la. "Como você chegou aqui?" perguntou ela, ainda em choque. "Ouvi o som do bambu queimando e estalando, então vim", explicou Philip, com simplicidade. Ellen comenta, "Ouvi dizer que você foi ao palácio." Philip explica, "Eu apenas olhei e saí." E completou em pensamento, "Claro, porque estava preocupado com você." Ellen perguntou se Philip já tinha ouvido falar sobre Mild. Ao ver que ele não sabia do que se tratava, ela comentou que agora já era tarde, então, explicou detalhadamente a situação da agressão. Philip, ainda confuso, reagiu surpreso. Aquilo era mesmo verdade? Ellen confirmou, dizendo que havia algo estranho naquela história. Ele refletiu, frustrado, que gostaria de ter estado presente, pois, se fosse ele, teria salvo Ellen no lugar de Mild. De qualquer forma, pensou, também não teria sido preso como Mild. Ellen perguntou se ele poderia ajudá-la. Philip respondeu que sim, que faria qualquer coisa por ela. No entanto, ponderou que viajar àquela hora seria perigoso, sugerindo que descansassem ali mesmo e partissem na manhã seguinte. Já dentro da carruagem, Ellen comentou que o encosto era um pouco duro e perguntou se poderia trazer Blank para dentro. Philip, surpreso, repetiu o nome do cão. Desviando o olhar, Ellen explicou que queria se apoiar em Blank porque ele era quente e macio. Philip, então, ofereceu-se, nesse caso, que ela se apoiasse nele, pois ele também sentia um pouco de frio. Ellen ficou confusa com a proposta, mas, antes que pudesse dizer algo, Philip a puxou suavemente para seus braços, dizendo que assim ficaria mais quente e confortável. Corada, Ellen pensou que, afinal, ainda eram uma família, não havia problema. Mas não entendia por que seu coração batia tão rápido. Philip, igualmente corado, desejava beijá-la, mas se perguntava se ela aceitaria. Pensava que não podia desistir dela de forma alguma. Ellen, com os olhos fechados, refletia se deveria fingir que não conseguia resistir, caso ele a beijasse. Mas temia parecer uma mulher vulgar. Será que ele realmente queria fazer aquilo ali, na floresta? Aquilo era novo para ela, talvez estivesse enlouquecendo de tanta confusão. Decidido, Philip pensou que, só por uma vez. Mas ao olhar para Ellen, viu que ela já estava dormindo. Percebendo que o cansaço a vencera, ele apenas beijou sua bochecha e deixou-a descansar. A noite transcorreu tranquila até o amanhecer. No dia seguinte, a carruagem seguiu para a delegacia. Ao vê-lo chegar, um guarda exclamou surpreso, perguntando o motivo da visita àquela hora. Philip respondeu firmemente que soubera que seu servo havia sido detido sem sua permissão e, por isso, estava ali. O guarda, incrédulo, questionou se ele realmente se referia a um de seus servos. Philip, irritado, rebateu que não aceitava que fingissem ignorância. Disse que, se Mild não fosse libertado imediatamente, usaria todo o seu poder para transformar aquele caso em um escândalo. Diante disso, Mild foi solto. Ele se curvou diante de Philip e pediu desculpas por causar preocupação. Ellen tentou consolá-lo,
dizendo que era ela quem devia desculpas. Philip, incomodado com a interação entre os dois, pensou se não deveria apenas resgatar Mildred e voltar para casa. No entanto, Ellen, com doçura, afirmou que, se não fosse pela ajuda de Philip, teria enfrentado grandes dificuldades. Suas palavras tocaram o conde, que se aproximou de Mildred e agradeceu, dizendo que ele havia trabalhado duro e que agora poderiam retornar ao território. De volta à carruagem, Ellen revelou que queria fazer uma proposta de negócios. Philip mostrou interesse, e ela explicou que gostaria de pagar para poder usar o bambu da floresta. Antes mesmo que ela concluísse, Philip disse que não era necessário pagar, que ela podia usar o quanto quisesse. Ellen tentou insistir em explicar sua proposta, mas ele a interrompeu, reafirmando sua permissão. Diante da confusão de Ellen, Philip esclareceu que o bambu era abundante e que, além disso, ela poderia ter os direitos sobre aquela parte do território por 50 anos, conforme o rei lhe concederá. Surpresa com a generosidade repentina, Ellen corou e sentiu o coração estremecer. Na manhã seguinte, ao chegar à boutique, Ellen notou 2 homens esperando. Questionou sua funcionária sobre quem eram. A funcionária explicou que pedirá para voltarem mais tarde, mas que eles insistiram em esperar. Os homens se levantaram e se apresentaram, um como o principal servo do Barão Pulpe, o outro como o guardião do Marquês Ondera. Ellen sorriu e comentou que eles haviam chegado mais cedo do que ela esperava. Em uníssono, os 2 disseram que seus senhores estavam hospedados, um no Hotel Arua e o outro no Hotel Enimata, e que solicitavam que Ellen os visitasse, um às 2 horas e o outro às 3. Ellen, surpresa, achou inusitado que a mandassem ir até eles. Então, virou-se e pediu que ambos fossem até sua boutique no dia seguinte, às 10 da manhã. Após visitarem a loja e almoçarem, poderiam conversar às 2. Os homens protestaram, dizendo que seus senhores eram muito ocupados e que o marquês não era alguém que se podia simplesmente agendar. Ellen, virando o rosto calmamente por cima do ombro, declarou que, se não quisessem vir, que não viessem, havia muitas outras pessoas com quem ela poderia colaborar. No dia seguinte, às 2 da tarde, tanto o Barão Pulpe quanto o Marquês Ondera estavam no escritório de Ellen. Ela perguntou se estavam satisfeitos com a visita. Ambos responderam que prefeririam ter se encontrado em um hotel, pois consideravam aquele modo um pouco estranho. Ellen questionou se gostariam de reagendar. O Barão Pulpe tossiu e sugeriu que discutissem os termos separadamente. Com um sorriso, Ellen perguntou quem gostaria de começar. O barão se prontificou, mas o marquês contestou, dizendo que, por seu título e idade, era evidente que deveria ser o primeiro. Ellen, diplomática, sugeriu que o marquês começasse, pedindo educadamente ao barão que aguardasse fora, aproveitando para conhecer a loja. O barão, contrariadíssimo, resmungou sobre decisões empresariais serem determinadas pela idade e comentou com desdém que ouvirá falar da má reputação de Ellen, e que, mesmo após o divórcio, ela continuava a mesma. Ellen estremeceu, confusa com o comentário. O marquês, acendendo um cachimbo, tentou explicar que ela não compreendia como mulheres divorciadas eram tratadas. Ellen, firme, interrompeu-o, lembrando que era proibido fumar no escritório. O marquês, com as veias do pescoço saltadas, retrucou indignado que era o marquês e não podia ser proibido daquela forma. Mas Ellen, serena, o lembrou que ela era filha da família Linoire. O marquês, intimidado, guardou o cachimbo e murmurou que isso não significava que ele fizesse questão de fumar. Ellen então o convidou a iniciar a conversa sobre negócios. O marquês sinalizou para seu assistente, que trouxe uma caixa. Ele explicou que, como ouvirá dizer que Ellen não havia recebido muita indenização pelo divórcio, trouxera um pequeno presente.